Olá, meus amores. Hoje eu respondi a página 281 a 283 do livro A Conquista do Quinto Ano de Língua Portuguesa. Temos aí nossa língua, advérbio e locução adverbial. Primeiro, imagine a seguinte rubrica para este trecho do texto teatral O Rei Careca. A. Primeiro-ministro. Entra em cena nervosamente. O que foi isso, majestade? Vossa Majestade está transtornado. Acordou gritando. Agora leia esse mesmo trecho com alteração na rubrica. B. Primeiro-ministro. Entra em cena calmamente. O que foi isso, majestade? Vossa Majestade está transtornado. Acordou gritando. Aqui fala nervosamente e aqui fala calmamente, tá? Então, se tá nervoso, a pergunta é: o que foi isso, majestade? Vossa Majestade está transtornado. Acordou gritando. Então, se ele entra calmamente, ele vai perguntar: o que foi isso, majestade? Vossa Majestade está transtornado. Acordou gritando. Então, há uma diferença na entonação, tá? Letrinha A. Ao ler os dois trechos, há diferença de como o primeiro-ministro deve entrar em cena? Sim, tá? Porque aqui ele entrou nervosamente, tá? Com nervosismo. E aqui ele entrou calmamente, bem tranquilo, tá? Letrinha B. Copie as palavras que indicam o modo como o primeiro-ministro entrou em cada uma das cenas. Na primeira cena ele entrou nervosamente e na segunda cena calmamente, tá? Então, você coloca nervosamente e calmamente. C. Essas palavras se referem a um substantivo, verbo ou adjetivo. Verbo, tá? Essas palavras se referem a um verbo, que indica ação. As palavras nervosamente e calmamente são advérbios, tá? Conheça outros advérbios. Classificação e advérbios. De tempo: hoje, ontem, agora, amanhã, antes, cedo, sempre e nunca. Lembrando aqui que nervosamente e calmamente se refere a um verbo, essas palavras se referem a um verbo que indica ação, da forma como ele está entrando em cena. Porém, ao ser advérbio, ele se refere a um verbo, mas é um advérbio, por isso que tem advérbio, tá vendo? O verbo tá aqui dentro, tá? Ele, nervosamente e calmamente, ele é um advérbio de modo, porque tá dizendo como foi o modo que o mordomo falou, entrou em cena, tá certo? Nervosamente e calmamente é um advérbio de modo, tá? Aí vem aqui de lugar. Aqui, ali, embaixo, acima, dentro, perto, longe, atrás, junto. Então, advérbio de lugar são essas palavrinhas aqui que indicam lugar, tá? Advérbio de modo. Assim, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior. E alguns terminados em mente, como suavemente, apressadamente, nervosamente e calmamente, tá? Então, são advérbios de modo. Advérbios de intensidade: muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, tão, tanto. Advérbio de afirmação: sim, realmente, certamente. Advérbio de negação: não, jamais, nunca. E advérbio de dúvida: talvez, possivelmente, provavelmente, caso, tá? Segundo, fale o maior número de palavras que indiquem as circunstâncias, ou seja, condições de tempo, modo, lugar, entre outras, em que pode ocorrer a ação de estudar. Para completar a frase eu estudo, tem aqui: use apenas uma palavra para completar a frase, tá? Escolha algumas frases que o professor registrará na lousa e copie, tá? Então, assim, você coloca eu estudo, você vai usar palavras de tempo, advérbios de tempo, de modo, de lugar, tá certo? Então, temos aqui algumas sugestões de resposta. Eu estudo diariamente, tá? Não é para completar a frase eu estudo.
Aí eu estudo diariamente. Ou eu estudo bastante, tá? Que é um advérbio de intensidade. Eu estudo sempre, que é um advérbio de tempo. Eu estudo cedo, também que é um advérbio de tempo. Eu estudo bem, que é um advérbio de modo. Eu estudo pouco, que é um advérbio de intensidade. Eu estudo muito, que também é um advérbio de intensidade. Eu estudo aqui, que é um advérbio de lugar, tá? Então, escolha uma dessas frases para você copiar, ou as frases que a professora colocar no quadro, tá certo? As palavras que modificam os verbos indicando ideia de modo, lugar, tempo, afirmação, negação, intensidade, dúvida, são chamadas de advérbios ou exercem a função de advérbio. Então, o que são advérbios? São palavras que modificam os verbos, indicando ideia de modo, lugar, tempo, afirmação, negação, intensidade e dúvida, tá? Terceiro, leia a piada e sublinhe os advérbios. Ainda é cedo, aí você vai sublinhar ainda e cedo, que são advérbios. Quando um jovem entra na fazenda à procura de serviço, logo, aí sublinha logo que é um advérbio, é atendido pelo fazendeiro que lhe dá a primeira tarefa. Tome este banquinho e este balde, vá ali, aí sublinha ali, que é advérbio, naquele galpão e tire o leite da malhada. É a minha vaquinha leiteira. Certamente, senhor, aí sublinha certamente. Vou agora mesmo, sublinha agora. Bastante animado, lá vai o rapaz, sublinha bastante, tá? Não demora muito e ouvem-se mugidos e gritaria, sublinha não e muito, que são advérbios. O rapaz sai apressadamente do galpão, segurando o banquinho em uma mão e o balde, sem nenhuma gota de leite na outra. Aí você sublinha apressadamente, tá? O que houve? Perguntou o fazendeiro. Senhor, tirar leite de vaca até que é fácil, mas fazê-la sentar no banquinho não dá mesmo. Aí você vai sublinhar não e mesmo, tá? Leia o texto excluindo as palavras sublinhadas e responda: os advérbios fizeram falta no texto por quê? Vamos ler agora sem essas palavras, tá? É quando um jovem entra na fazenda à procura de serviço. É atendido pelo fazendeiro que lhe dá a primeira tarefa. Tome este banquinho e este balde. Vá naquele galpão e tire o leite da malhada. É a minha vaquinha leiteira. Senhor, vou mesmo. Animado, lá vai o rapaz. Demora e ouve-se mugidos e gritaria. O rapaz sai do galpão segurando o banquinho em uma mão e o balde, sem nenhuma gota de leite na outra. O que houve? Perguntou o fazendeiro. Senhor, tirar leite de vaca até que é fácil, mas fazê-la sentar no banquinho dá. E aí, quando foi lida essa piada sem os advérbios, mudou o sentido do texto? Fizeram falta? Sim, tá? Deu para perceber que quando a gente tira os advérbios, a ausência dele compromete a clareza do texto. O texto não fica claro, tá? Então a resposta é sim, tá? A ausência dos advérbios compromete a clareza do texto. Quarto, continue escrevendo palavras que acrescentam circunstâncias aos verbos. No quadro da esquerda, escreva apenas uma palavra em cada linha. E no da direita, mais de uma palavra. Veja o exemplo. Cantar afinadamente com afinação. Aqui temos sugestões de resposta, tá? Aqui são os exemplos. Cantar afinadamente com afinação, porque pede nessa coluna aqui uma palavra só. E nessa coluna, duas palavras. Então, você pode colocar entusiasmadamente e aqui com entusiasmo. Alegremente, com alegria. Tristemente, com tristeza. Euforicamente,
com euforia. Rapidamente, com rapidez. Singelamente, com singeleza. Belissimamente, com beleza. Então, isso são sugestões, tá? Você preencheu o quadro da esquerda com advérbios. Isso aqui são tudo advérbios. E o da direita com expressões chamadas locuções adverbiais. Então, aqui são locuções adverbiais. Por quê? Porque se utilizou de duas palavras, tá? Aqui só tem uma palavra e aqui temos duas palavras. Aqui temos advérbios e aqui temos locuções adverbiais. Então, advérbio é uma única palavra que indica circunstância, modificando o sentido ou acrescentando ideias à frase. Locução adverbial é composta de duas ou mais palavras com a mesma função do advérbio. Que função é essa? Indicar circunstâncias, modificando sentido ou acrescentando ideia à frase. Então, tanto o advérbio como a locução adverbial têm a mesma função. A diferença é que o advérbio é usado apenas uma palavra e a locução adverbial duas ou mais de duas palavras, tá? Quinto, qual é a principal semelhança entre os advérbios e as locuções adverbiais? Ambos acrescentam circunstâncias ao verbo, tá? Eles têm a mesma função. E qual é a principal diferença entre eles? O advérbio é representado por apenas uma palavra e a locução adverbial pode ser representada por duas ou mais palavras.